Olá, amigos. Boa noite. O ano de 2011 foi marcado por tragédias naturais, pela crise econômica na Europa, pela queda de ditadores, pela corrupção. Mas também foi um ano em que o mundo assistiu a um casamento de conto de fadas, em que o Brasil deu mais um passo contra a discriminação ao autorizar a união estável entre homossexuais e em direção à paz, ao tentar conter o tráfico e o consumo de drogas em todo o país. Para lembrar essas e outras notícias importantes, a Rede Brasil selecionou os principais fatos e convidou especialistas para fazer um balanço do ano de 2011. É o que você vai acompanhar agora, daqueles fatos que mais marcaram na opinião pública. Aqueles fatos que foram as manchetes mais importantes de 2011. Isto tudo a partir de agora. Pela primeira vez na história do Brasil, uma mulher assumiu a presidência do país. Dilma Rousseff tomou posse no dia 1º de janeiro de 2011 e iniciou uma espécie de batalha contra a miséria, a crise econômica e o que a imprensa chamou carinhosamente de faxina. Veja agora os acontecimentos que se destacaram na política brasileira. Em março deste ano, o Brasil se despediu de um guerreiro. O ex-vice-presidente da República, José Alencar, morreu aos 79 anos em São Paulo, após lutar por 14 contra um câncer no abdômen. Durante meses, o país inteiro acompanhou a batalha desse político e empresário. As idas e vindas ao hospital sírio-libanês, o otimismo inabalável e o sorriso no rosto, apesar das dores. O corpo de José Alencar foi velado no Palácio do Planalto, em Brasília, e no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, com honras de chefe de Estado. O ex-vice-presidente recebeu homenagens dos 3 poderes, além das Forças Armadas. Em julho, outra perda. O senador e ex-presidente Itamar Franco morreu aos 81 anos, após um acidente vascular cerebral. Ele estava internado desde maio no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com leucemia. Itamar Franco foi velado na Câmara Municipal de Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, e no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Cerca de 30 mil pessoas foram se despedir do político, dentre eles 3 ex-presidentes da República: Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor de Mello e José Sarney. Como manda a tradição, o Brasil abriu os debates da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas com um fato inédito. Pela primeira vez na história, a abertura foi liderada por uma mulher, a presidente Dilma Rousseff. Ela abriu o discurso em Nova York, nos Estados Unidos, falando sobre a crise econômica mundial, mostrou preocupação e disse que o destino do mundo está nas mãos de todos os governantes. Dilma Rousseff ainda falou da importância do combate à pobreza e da mulher nos projetos do governo. E, por fim, declarou que o Brasil está pronto para ser membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Dilma foi aplaudida por 15 segundos e elogiada por outros chefes de Estado. 7. Esta é a soma de ministros a deixar o cargo em menos de um ano de mandato da presidente Dilma Rousseff. 6 caíram por estarem envolvidos em denúncias de irregularidades. A queda de ministros começou em junho e, a partir daí, a média foi de 1 por mês. O primeiro a deixar o cargo foi Antônio Palocci, do PT. Ele assumiu a Casa Civil como um dos homens fortes da presidenta Dilma Rousseff. Era responsável pelas negociações políticas do governo.
caiu 24 dias depois da primeira reportagem sobre o aumento do patrimônio dele, que cresceu 20 vezes entre 2006 e 2010. Alfredo Nascimento, do PR, foi o segundo a sair. Deixou o governo 4 dias após denúncias de superfaturamento e pagamento de propina no Ministério dos Transportes. Nelson Jobim, do PMDB, foi o único que não deixou o cargo por causa de denúncias de corrupção. Saiu do Ministério da Defesa porque criticou publicamente integrantes do governo. Em junho, disse que era obrigado a conviver com idiotas. Em agosto, voltou a causar constrangimentos ao criticar ministros em uma entrevista. Dilma não gostou. Foi a gota d'água. O ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, do PMDB, também saiu em agosto. Só resistiu 17 dias após a publicação de denúncias de irregularidades da Conab, Companhia Brasileira de Abastecimento, e de que um lobista atuava em uma sala do Ministério. Pedro Novaes, também do PMDB, caiu no mês seguinte. Ainda suportou por 36 dias a série de denúncias envolvendo o Ministério do Turismo e o uso de funcionários públicos para fins particulares. Orlando Silva, do PCdoB, deixou o Ministério do Esporte em outubro, 11 dias depois da divulgação de uma reportagem sobre desvio de dinheiro do programa Segundo Tempo. Carlos Lupe, do PDT, resistiu por 29 dias e chegou a apelar para se manter no cargo. Em explicações ao Congresso Nacional, se declarou a presidente Dilma, dizendo que a amava e que seria incapaz de trair a confiança dela. Mas não funcionou. E Lupe caiu suspeito de cobrar propina de ONGs e acumular funções como funcionário fantasma na Câmara dos Deputados e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Agora quem está na mira da imprensa é o ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel. Uma decisão inédita da Justiça. Em maio, o Supremo Tribunal Federal autorizou a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Agora, o casamento civil entre homossexuais é permitido e as uniões homoafetivas são tratadas como um novo tipo de família. Além disso, os homossexuais têm o direito de receber pensão alimentícia, ter acesso à herança do companheiro em caso de morte e podem ser incluídos como dependentes nos planos de saúde. Eles também podem adotar filhos e registrá-los em seus nomes. Estima-se que há cerca de 6 milhões de homossexuais no Brasil. Uma notícia correu o mundo em segundos e provocou uma grande repercussão internacional. O italiano Cesare Battisti, condenado por assassinato, tornou-se um homem livre no Brasil. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal, que manteve a decisão do ex-presidente Lula de não extraditá-lo. Depois de 4 anos preso em Brasília, Battisti deixou o presídio. Alguns dias depois, conseguiu autorização do Conselho Nacional de Imigração para permanecer e trabalhar no Brasil. Battisti foi condenado pela Justiça da Itália à prisão perpétua por participar de 4 assassinatos. Hoje ele mora em Cananéia, no litoral de São Paulo, e sonha em um dia poder ir a Paris. O fato de o país negar a extradição de Battisti gerou um grande problema diplomático entre Brasil e Itália. Uma história que parece estar longe do fim. Em novembro, a presidente Dilma Rousseff assinou 2 leis que vão permitir aos brasileiros conhecer melhor o que aconteceu nos porões da ditadura. Uma delas, a do acesso à informação, garante a todos os brasileiros o direito de consultar documentos produzidos pela administração pública. O sigilo máximo para documentos oficiais passa a ser de 50 anos. A outra lei criou a Comissão da Verdade. Ela será formada por 7 pessoas que tenham conduta ética e atuação relevante na defesa dos direitos humanos. O grupo, que ainda não foi escolhido, terá 2 anos para trabalhar, ouvindo depoimentos e analisando documentos que ajudem a esclarecer fatos que geraram violações de direitos humanos entre 1946 e 1988. O eminente professor catedrático, Dr. Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Escola de Sociologia e Política, brasileiro de Erechim, no Rio Grande do Sul. Erechim fica perto de São Borja? De Passo Fundo. Passo Fundo, né? Que é uma região altamente desenvolvida, né? Professor Aldo Fornazieri,
pós-graduação e mestrado da Universidade de São Paulo. É um prazer e é uma honra ter o senhor aqui conosco neste momento. Para um cientista político, para um professor em atividade da ciência política, quais os fatos da área política brasileira que mais chamaram a atenção do senhor e que merece uma reflexão? Bom, a agenda do ano de 2011 no Brasil se definiu basicamente por um tema proeminente, que foi o tema da corrupção. Tivemos aí a queda de 6 ministros por causa de denúncias de corrupção e tivemos também mobilizações de rua, que começaram principalmente a partir do dia 7 de setembro, depois continuaram e constituíram um fato novo na agenda do país, particularmente desde da grande mobilização que ocorreu, que resultou na queda do ex-presidente Collor. Então, veja o seguinte, quer dizer, aparentemente essa agenda da corrupção, ela constitui um paradoxo na política brasileira. Por quê? A agenda da corrupção em si é uma agenda negativa e, no entanto, ela resultou num processo positivo de avaliação da presidente Dilma. Qual que é o paradoxo? Essa agenda negativa, ela produziu frutos positivos na avaliação da presidente. Aparentemente, a presidente, com isso, conseguiu angariar o apoio da classe média que estava arredia ao governo Lula, arredia ao PT. E a classe média, naturalmente, ela é mais moralista, e o fato da presidente ter tido uma postura assertiva, positiva, de não aceitação daquilo que ela mesma chama do mal feito, produziu uma avaliação que, no final do primeiro ano de mandato, ela é superior à avaliação que o presidente Lula tinha e à avaliação que o próprio ex-presidente Fernando Henrique tinha. Na semana passada, a presidente Dilma evoluiu no seu vocabulário. Ela que vinha falando em mal feito, em condutas inadequadas, porque mal feito lá em Minas Gerais, sabe o que é? Não, é o garotinho de 7 anos de idade que está brincando em frente à televisão e belisca a irmãzinha. A irmãzinha grita, a mãe sai da cozinha, uma fera, e o moleque sai correndo e esconde atrás do pé de laranja, da laranjeira do quintal. Isso é coisa de mal feito de criança. A presidente evoluiu. A semana passada ela falou em corrupção. Ela falou em mal feito, mas usou a palavra dura, que é a palavra corrupção. E o senhor colocou muito bem, ou seja, ela agora, o povo associou aquilo que carinhosamente a imprensa chama de faxina, a personalidade dela e pontuou a aceitação. É verdade. Quer dizer, no Brasil nós temos uma corrupção sistêmica, uma corrupção histórica, ela se deve a fatores culturais, que vem desde a época do colonialismo português, o chamado patrimonialismo, onde os funcionários públicos usavam o cargo público para oferir renda e riqueza, né? Isso se chama patrimonialismo, e também temos fatores de ordem institucional. Por exemplo, no Brasil, dificilmente se vê um corrupto punido. E, embora existam leis, o fato é que, particularmente o judiciário, ele é muito leniente com a corrupção. Eu diria que lançar foco da corrupção sobre o judiciário é uma coisa muito importante, porque os juízes, os tribunais superiores, sempre interpretam a lei em favor do criminoso, sempre interpretam a lei em favor do corrupto. E eu acho que, nesse sentido, falta no Brasil aquilo que poderíamos chamar de um estatuto anticorrupção. Por exemplo, a Venezuela, com o novo presidente Juan Manuel Santos, ela aprovou recentemente um estatuto anticorrupção, e uma das principais figuras do regime do Uribe, que era o presidente anterior, está na cadeia hoje. Qual é o político importante que nós temos na cadeia no Brasil? Nenhum. Professor, eu gostaria de roubar mais um pouco do seu tempo, da sua inteligência, da sua capacidade de análise e de exposição, para o senhor nos esclarecer acerca de alguns assuntos relacionados à política internacional, que tem uma ligação da política brasileira no que diz respeito à Primavera Árabe, que eles estão chamando agora de Revolução Sem Tanque. Então, eu agradeço a presença do senhor por mais alguns instantes. Professor, figuras poderosas foram derrotadas por escândalos sexuais. Ditadores que finalmente ruíram após décadas de dinastia. A morte
de Steve Jobs, o casamento real que parou o mundo. Você vai acompanhar agora, antes da análise do professor Aldo Forazieri, as notícias que estamparam as manchetes no Brasil e no mundo. Em 2011, o mundo parou para ver a história de um conto de fadas contemporâneo se tornar realidade. 2 bilhões de pessoas acompanharam pela televisão o casamento entre o príncipe William e Catherine Middleton. Ele, herdeiro do trono inglês, e ela, neta de operários. Um romance de 8 anos que começou na universidade. Teve como cenário a abadia de Westminster, em Londres, para que fossem declarados marido e mulher. Numa cerimônia para 1.900 convidados, a bela plebeia Kate se tornava a mais nova integrante da família real britânica, repetindo o roteiro já vivido pela mãe de William, a princesa Diana. E o que poderia ser festa acabou em escândalo. A denúncia de abuso sexual de uma camareira contra o diretor do Fundo Monetário Internacional, Dominique Strauss-Kahn, terminou em prisão no aeroporto John Kennedy, em Nova York. Nafissatou Diallo, funcionária do hotel, afirmou à polícia que o francês tentou abusá-la quando entrou para limpar o quarto. Com a reputação abalada, o chefão do FMI renunciou ao cargo, assumido depois por Christine Lagarde. O escândalo acabou com as chances de Strauss-Kahn se candidatar à presidência da França. Até então, o nome dele era o mais cotado para suceder Nicolas Sarkozy. Alguns meses depois, investigações do caso revelaram detalhes que não só desmentiram, como minaram a credibilidade da camareira, o que fez com que o ex-diretor-gerente fosse inocentado pela justiça. E na Itália, um governo marcado por escândalos sexuais e denúncias de corrupção. Após 17 anos de reinado político, o primeiro-ministro Silvio Berlusconi deixou de comandar o país. As polêmicas que envolveram o nome do italiano foram pouco a pouco ruindo sua imagem de líder, mas não foram suficientes para tirá-lo do poder. A pressão da União Europeia e a desastrosa administração da crise econômica na Itália foram os principais fatores para a renúncia do magnata. Conhecido pelas suas frases polêmicas, Berlusconi deixou o poder com uma popularidade de apenas 22%, a menor na história do país. Em 2011, o mundo sentiu a perda do homem que revolucionou a era da informática. Steve Jobs morreu aos 56 anos de idade, vítima de um câncer no pâncreas. Jobs foi responsável por transformar a Apple na maior empresa de tecnologia do planeta e inovou ao lançar novos produtos como o iPod, o tocador de música que salvou a indústria fonográfica da falência, o iPhone, o celular que revolucionou o mercado com sua tela multitoque, e o iPad, o computador que cabe na palma da mão. 11 de setembro é uma data que os americanos não gostam de lembrar, mas é impossível de esquecer. Em Nova York foi realizada uma homenagem às vítimas do maior atentado terrorista do mundo, que completou uma década em 2011. Sob forte esquema de segurança, após alertas de uma possível nova conspiração da rede terrorista Al-Qaeda, os Estados Unidos lembraram os ataques às Torres Gêmeas em Nova York e ao Pentágono em Washington. A homenagem pelos 10 anos do atentado foi maior devido à captura e morte do responsável pelos ataques, Osama Bin Laden. Ele foi capturado pela Marinha Americana em maio deste ano. Na ocasião, milhares de pessoas celebraram em frente à Casa Branca, após anúncio do presidente Barack Obama, que confirmou o fim do maior inimigo do país. Este ano, o mundo atingiu a marca de 7 bilhões de habitantes. No dia 31 de outubro, uma pequena filipina nascida na capital Manila foi a escolhida para simbolizar os desafios de crescimento demográfico do planeta. A marca trouxe dezenas de questionamentos sobre a infraestrutura dos países para abrigar todas essas pessoas. Alimentação, moradia, acesso à saúde e educação são os pontos debatidos sobre a qualidade de vida no planeta. A luta da população para derrubar ditadores, reivindicar democracia e condições de vida mais dignas nos países do Oriente Médio foram destaques em 2011. O país a iniciar a chamada Primavera Árabe foi a Tunísia,
que derrubou o ditador Zine El Abidine Ben Ali, no poder desde 1987. Isso incentivou os egípcios, que também levaram à queda do ditador Hosni Mubarak, há 30 anos na presidência do Egito. Na Líbia, a população se mobilizou em protestos contra Muammar Gaddafi, que culminaram numa guerra civil. O caos só foi finalizado em outubro com a morte do ditador. O regime ditatorial foi amplamente combatido por vários países árabes no norte da África e Oriente Médio, numa luta também chamada de Revolução de Jasmim. Eu acho que nós podemos começar com a Primavera Árabe, depois descer para a crise europeia e americana e depois focalizar as eleições americanas, que me parece que o ano que vem será o fato talvez mais importante no cenário internacional. O senhor, por exemplo, tem uma visão da Primavera Árabe que eu gostaria que o senhor expusesse aqui, por favor. Bem, as ditaduras, normalmente, elas têm um tempo de vida e depois elas começam com uma espécie de uma fadiga de material e elas começam a perder a legitimidade. A perda de legitimidade, normalmente, ela está associada a atos de corrupção, são regimes que se corrompem, e principalmente ao estreitamento do leque dos beneficiários das ditaduras. O caso do Muammar Gaddafi foi típico, né? Quer dizer, no começo do regime dele, um leque amplo de tribos líbias eram beneficiadas pelo regime, pela exploração do petróleo, mas nos últimos tempos, uma espécie de uma aristocracia pouco numerosa era beneficiária. No Egito também. E tanto Gaddafi quanto o Mubarak, eles angariaram uma fortuna de em torno de 70 bilhões de dólares. É muito dinheiro para uma pessoa só e mostra o grau de degeneração e corrupção desses regimes. Além disso, nós tivemos uma peculiaridade nos últimos 2, 3 anos. A crise financeira que começou em 2008 nos Estados Unidos, ela afetou de forma significativa o crescimento da economia mundial. E nesses países como a Tunísia, Egito e assim por diante, são populações que têm um percentual de jovens bastante grande. Esses jovens não tinham uma perspectiva de futuro, tinham o desemprego pela frente e normalmente a energia jovem é que ela desencadeia movimentos turbulentos, movimentos revolucionários, que se expressaram em manifestações de multidões, levando à queda essas ditaduras que perduravam décadas. Nos 27 países da Comunidade Europeia, o senhor acha que esta crise ela é devida ao bem-estar social que foi criado nas últimas décadas, ou isso é uma invenção da direita ou dos conservadores? Eu diria que, em parte, ela é devida ao estado do bem-estar social, mas não na questão fundamental. Evidentemente que as populações europeias e também a população norte-americana viviam um modo de vida acima das suas possibilidades. O pano de fundo dessas crises, no entanto, é financeiro. Nos Estados Unidos, a crise de 2008 ela foi expressão de um egoísmo exacerbado e de uma ilimitação da vontade de ganhar dinheiro mediante mecanismos de empréstimos, o chamado subprime e assim por diante. As dívidas europeias, no fundamental, também elas estão associadas a uma irresponsabilidade governamental e também uma irresponsabilidade dos bancos que emprestaram dinheiro, compraram títulos públicos, constituindo dívidas soberanas que aparentemente são impagáveis, mergulhando, portanto, esses países em crises profundas e em crises que, inclusive, eu acredito que em 2012 vão se aprofundar. Foi um privilégio para mim, um privilégio para os senhores. Nós tivemos aqui o professor Aldo Fornazieri, que é o diretor acadêmico da Escola de Sociologia e Política, nos ajudando a entender melhor a vida no Brasil e fora das fronteiras do Brasil. A minha última pergunta é a seguinte: professor, eu tenho um amigo, chama-se Milor Fernandes. Recentemente esteve hospitalizado 6 meses no Rio de Janeiro. Ele disse que o ser humano é inviável. O senhor acha isso também? Eu entendo que deveríamos refletir profundamente sobre o nosso modo de vida, o nosso modo de vida fundado sobre a ciência e a tecnologia
e uma noção de progresso sem limite e uma noção de ganho sem limites que estão destruindo a condição de vida na Terra. E para mudarmos para onde? Eu acho que nós temos que recuperar valores. Nós vivemos aquilo que eu chamo de um hedonismo fugaz, um hedonismo do prazer pelo prazer, um hedonismo que se esgota no ato do prazer em si mesmo e não constituímos uma sociedade fundada em valores. Para que tenhamos compromisso, responsabilidade, fidelidade para com as gerações futuras, nós temos que parar, de certa forma, esse trem desenfreado que é o mundo e refletir para onde queremos ir no futuro. E para onde queremos ir no futuro, se queremos ir em algum lugar, temos que nos colocar diante do fato que nós, gerações presentes, temos uma responsabilidade perante as gerações futuras.